Olá, meu nome é Eliane Moraes. A gente está tendo nesse momento um encontro virtual para poder estar realizando cumprindo essa parte final da nossa avaliação. Olá, meu nome é Leonice Oliveira, sou acadêmica do curso de Pedagogia e vou estar apresentando o plano de aula interdisciplinar, juntamente com a Ionice e a Eliane. E falar um pouco agora sobre os componentes curriculares. Componentes curriculares, eles são compostos por linguagens, pela matemática e pela ciência da natureza. Houve algumas mudanças, né, nesse processinho dos componentes curricular, que antes era somente, por exemplo, o português mesmo, nos, nos ensinos anteriores, era falado só, conhecido como português normal, tradicional. Aí, com a mudança que teve na BNCC, ele passou a se chamar língua portuguesa. Dentro desses componentes curriculares, tem a sequência que é as áreas do conhecimento, que é a linguagem. Ela é composta no nosso trabalho pela língua portuguesa e também relacionada à arte, né? Como vamos ter as apresentações relacionadas à arte, o desenho, né? O trabalho direto com o desenho, o ensino da educação infantil, a arte encaixa também no nosso desenvolvimento. E a matemática também, que é a questão de aprender os números, a contagem, se a área do conhecimento da matemática é a própria matemática, que engloba geral na matemática. E para as ciências da natureza, a área do conhecimento é a ciências mesmo. Destacamos também 3 unidades temáticas. Ainda dentro da BNCC, o primeiro deles é identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Segundo, identificar, registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, como, por exemplo, contagem, desenhos, símbolos, escritas, números e organização de gráficos e etc. No nosso caso, né, também foi... E o terceiro é conhecer, respeitar regras do convívio social, manifestando respeito pelo outro, que é o que a educação infantil, hoje em dia, coloca em prática, né, que é, já desde o primeiro momento, ensinar a criança ao convívio, ao respeitar o coleguinha e as regras, né, do convívio social. No caso, o objetivo que a gente colocou foi conhecimento do esquema corporal para identificar quantidades e correlacioná-los aos seus números correspondentes, que é a parte ilustrativa, a parte principal do nosso trabalho, que é a parte ilustrativa através do desenho, que logo mais abaixo a outra colega vai mencionar. A parte que ficou para a minha apresentação são as unidades temáticas, que é o eu, o outro e o nós, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Ficou também para a minha parte de apresentação as habilidades, falar um pouquinho sobre as habilidades. O código EI significa educação infantil. O 03 e 005 é pautada na observação, quando a criança começa a se observar e relatar sobre suas próprias características, observando-se em fotos, imagens, no espelho, onde começa a demonstrar a valorização de suas características e a respeitar as características dos outros, das pessoas onde convivem. E o código EI, também Educação Infantil 03 e T07, está no campo de relacionamento de números, onde a criança ali no seu dia a dia começa a observar que a matemática está envolvida em tudo. Como, por exemplo, a criança tem um brinquedo, um caminhão, e tem lá o outro coleguinha ou o irmão tem 2 bonecas. Ele começa a se relacionar, eu tenho um, ele tem 2.
as suas respectivas quantidades e identificar o antes e o depois, o entre e uma sequência de determinada situação. Quando a criança vai para a escola, na construção do eu, ele já chega com uma bagagem, né, que ele já traz de casa, da convivência social que ele já convive ali, e na escola ele vai aprender a reconstruir-se, construindo o seu eu, auxiliando ali, vendo a transformação do outro, e entre nós, né? Nós vamos nos reconstruir, nos construindo diariamente durante toda a vida. Mas ali na educação infantil é que começa a construção do eu, do outro e de nós, onde vai aquela observação que ele trazia de casa, e ali também ele vai começar a observar a característica do outro, a característica do coleguinha, que um tem o cabelo liso, outro tem o cabelo encaracolado, a cor é mais branca, e ali vai se respeitando as diferenças. Ele olha no espelho, ele vê o coleguinha, ele começa a conhecer que existem muitas diferenças que precisam ser respeitadas. E o professor em sala de aula vai poder facilitar essa construção junto. E a criança vai aprender a ter o respeito por si próprio e pelo outro. E aí, mutuamente, entre todos, isso é construído e é levado para a vida. Ali constrói-se esse respeito mútuo. Falando do código EI 03 e T07, onde a criança relaciona as quantidades, identificação, o antes e o depois, desenvolve a aprendizagem de forma genuína, porque a criança tem essa forma genuína de aprender. Quando a criança traz essa bagagem de saber lidar, interagir com os outros, a escola ela vai ser um complemento disso. A escola e o professor ali em sala de aula, durante os jogos, durante as brincadeiras, durante os desenhos, durante todo o processo da educação infantil, ele vai aprender a se educar, exigindo tomada de decisões e onde ele também se adapta às regras. É isso que eu tenho para falar hoje da minha parte. Olá, eu me chamo Ionice Porfília, sou acadêmica do curso de Pedagogia e estou também nesse trio, onde agora eu vou apresentar o desenvolvimento do plano de aula. Inicialmente, a professora, com o auxílio de um voluntário, vai apresentar os membros do corpo humano, correlacionando as suas respectivas quantidades. Exemplo, ela vai pegar um braço, vai dizer o nome do braço, e em seguida vai pegar o outro braço e vai dizer: observem que o corpo humano tem 2 braços. Vai repetir esse processo com todos os outros membros do corpo, onde ela vai apontar o membro e vai pedir para os alunos falar para ela qual é o nome daquele membro e quantos membros daquele existem no corpo humano. A atividade 2 consiste em distribuir uma atividade impressa, onde vai ter um desenho de um menininho e do ladinho vai ter o desenho dos membros do corpo humano, mais pequenininho, e terá também um espaço onde vai ser destinado para os alunos escrever ali o número que corresponde à quantidade desse membro existente no corpo humano. E também vai ter a palavra corpo pontilhado para que eles possam estar cobrindo com o lápis de escrever, desenvolvendo assim a habilidade de português. Ao conhecer o corpo humano, eles estarão abordando a área de conhecimento de ciências. Ao correlacionar a quantidade do membro com o número correspondente àquela quantidade, eles vão estar abordando a área de conhecimento da matemática. Assim como escrever a palavra corpo em pontilhado, vai estar abordando a área de linguagens, português, e quando eles colorir os desenhos, que é o resultado final, eles vão estar abordando a área de conhecimento artes. E esse é o resultado final, né? Como pode ver, todo coloridinho, os números do ladinho de cada membro e a palavra corpo em pontilhado, coberto com lápis de escrever. Os recursos utilizados foram folha sulfite, impressora, lápis de cor, lápis de escrever. A avaliação acontecerá através da observação do resultado final individualmente de cada aluno.